E aí, pessoal, tudo bem? Bom, muita gente me pergunta ali, me dá uma dica, que time que eu escolho para torcer no beisebol, estou começando a acompanhar agora, sobretudo a época de playoffs, como agora, que o pessoal fica mais motivado a acompanhar tudo. Normalmente eu falo para você ver o jogo e ver se algum time ali te chama atenção, se acaba se afeiçoando a algum time. Mas para quem quer fazer uma escolha mesmo, mais ali, escolher um pouco a dedo, então vamos lá, algumas dicas ali sobre todos os times ali, e você vê com que você se identifica mais ali, se alguma coisa te chama atenção. Tá? Vamos lá, rapidinho, senão o vídeo fica longo. Divisão leste da Liga Americana, Baltimore Orioles. É um time que teve um dos melhores times da história no final dos anos 60, começo dos anos 70. É um time que tem um estádio espetacular, um estádio do começo dos anos 90, mas que revolucionou o conceito de estádios nos Estados Unidos, sobretudo estádios de beisebol, mas estádios no geral. Então, para quem gosta de arquitetura, tudo é um estádio que chama atenção, o Camden Yards. É um estádio que, inclusive, favorece muitos rebatedores, então os jogos têm pontuação muito alta. Então, você também pode torcer para o Baltimore por causa disso, ou porque você torce para o Baltimore Ravens na NFL. É um time que tem bastante torcida no Brasil, e daí a associação com o Baltimore Orioles é imediata, né? É o time também do Michael Phelps. Se você gosta do Michael Phelps é torcedor do Baltimore, né? Motivos para torcer contra o Baltimore, o time atual é muito ruim, tá? Então é um time que não vai te dar perspectiva de brigar por títulos em alguns anos, tá? Vai demorar um pouquinho para você ver seu time brigar por títulos. Boston Red Sox, time muito tradicional de uma cidade com uma das torcidas mais fanáticas do beisebol. O time ficou 86 anos na fila e mesmo sem a torcida lotava o estádio com muita frequência. É um time que tem um estádio muito antigo, Fenway Park, foi inaugurado em 1912, na mesma semana da fundação do Santos e do naufrágio do Titanic. Tá, para você ter uma noção de como isso faz tempo. Tá? É um time que ficou 86 anos sem filha, a torcida fiel ali, mas desde que ganhou o título em 2004, ele se tornou um time com mais títulos a partir daquele momento. Então é um time que hoje é um time muito competitivo. Tá? A campanha de 2020 foi ruim, mas o time em geral disputa títulos. Se você torcer pro Boston Red Sox, você vai ver seu time brigando por títulos ali. Tá? O lado ruim é que, por exemplo, se você torce para algum time de Nova York, pode parecer meio contraditório torcer para o time de Boston, que tem muita rivalidade entre os times das duas cidades, não faz muito sentido ali, né? Não é uma coisa que acontece, eu tenho amigos que inclusive fazem isso, mas não é uma coisa tão comum, tá? Faz mais sentido torcer para o Boston Red Sox se você é torcedor do Boston Celtics, do New England Patriots, né? Daí faz mais sentido. E o Boston Red Sox ficou com uma fama um pouco de arrogante desde que acabou a fila e deixou de ser o time coitadinho que não vencia e passou a ser o time que vence sempre. Daí passou a ser visto até como um pouco arrogante. Mas falando nisso, New York Yankees é o time que é visto como o mais arrogante da liga, mas por quê? É o time que mais ganha títulos, é o time com mais títulos de todas as ligas americanas, tá? É um time mais glamuroso do beisebol, tem uma camisa super icônica, tem um boné super icônico que todo mundo tem por aí. É um time, algumas das maiores estrelas, dos maiores nomes da história do beisebol vestiram a camisa do New York Yankees. É um time que valoriza jogos de pontuação muito alta, então você gosta de jogo de pontuação alta, muitas corridas, muito home run, tudo. O New York Yankees é um time que se enquadra nisso. É um time é um time muito tradicionalista também, então aproveita o seu glamour, assim, não, o New York Yankees é uma outra coisa, sabe? Então tem um pouco essa ideia. Quem torce para times de Nova York tende a torcer para o New York Yankees, sobretudo se você torce para Knicks e Giants. E dos outros times de Nova York eu falo, tá? Se você torce para os outros times de Nova York, calma que eu chego lá, calma. Não sai comentando antes de ver tudo, tá? Mas é um time que vende esse glamour e é muito ligado a Nova York. E se você gosta de Nova York ou pretende ir para Nova York, faz sentido torcer para os Yankees, porque você tem uma chance de ver o time jogar, já que você pretende ir para a cidade, é uma cidade muito turística que recebe muitos brasileiros. O estádio do New York Yankees é espetacular, tá? É gigantesco ali, então é muito glamuroso também. Glamour Agora, é um time visto como muito arrogante, você pode não gostar disso, é um time que é acusado de só ganhar porque o dinheiro compra, porque o dinheiro banca times espetaculares. Tampa Bay Rays é um time que, se você gosta de estratégia de jogo e se enquadra, é um time que nunca tem muito dinheiro, é um time com mercado pequeno, tudo, não tem orçamento enorme, mas sempre é competitivo, é um time que tradicionalmente o New York Yankees é sempre competitivo, tá? Esse ano é ótimo, time e tudo. O Tampa Bay Rays sempre é competitivo, mas sem dinheiro. Por quê? Porque eles são muito inteligentes, trabalham muito bem estratégia de jogo, trabalham muito bem o uso de estatísticas, desenvolvimento de atletas jovens. Se você gosta de gente que trabalha a categoria de base, por exemplo, né, o Tampa Bay Rays faz isso muito bem. E é um time muito inovador.
É um time que cria muitas táticas novas, tudo pro jogo. O ruim, o estádio é horroroso, um dos piores estádios da liga, e ali o time não tem muita torcida, quase nunca tá cheio o estádio, tá? Então se você não isso é uma coisa que te incomoda, pode ser um problema. Agora, um time da Flórida também, eu não sei qual que é o apego que você pode eventualmente ter com a Flórida, mas é um estado em que muitos brasileiros têm alguma relação. Sobretudo o time do centro da Flórida, né? Tampa, Orlando, né, por ali. Toronto Blue Jays, que assim, só para deixar claro, é o meu time. O Toronto Blue Jays é um time do Canadá. Se você tem alguma afinidade com o Canadá, faz sentido torcer pro Toronto Blue Jays. É o único time do Canadá. Os canadenses, em geral, torcem pro Toronto Blue Jays, tirando o pessoal lá do Quebec. Que gosta do Montreal Expos, quer que o Montreal Expos volte, tá? Então é um time meio alternativo, ali é um time meio diferente, então isso pode ser uma questão. É um time que não tem muito dinheiro, mas de tempos em tempos ele consegue montar times competitivos. É um time também que rebate muito home run, tá? Então é um time com também jogos de pontuação muito alta. Tampa Bay Rays, por exemplo, é um time de pontuação baixa, muitos arremessadores no Tampa Bay Rays, tradicionalmente. O Toronto Blue Jays mais arremessador, mais rebatedores, então pontuação alta, o estádio favorece tudo. Lado negativo, é um time do Canadá, você pode não gostar disso. É um time que também não tem um charme especial, o estádio não tem nada especial também, tá? E é um time que é competitivo por algum tempo e depois deixa de ser, é um time que tradicionalmente oscila muito, então está no momento competitivo. Se você torcer pro Toronto Blue Jays, você vai ver seu time ser competitivo por alguns anos, mas depois vai deixar de ser também, tá? Vai ser o ciclo. Divisão central da Liga Americana, Chicago White Sox. Se você gosta de um time, por exemplo, que é perseguido pela mídia, pode fazer sentido. Chicago White Sox é o segundo time de Chicago, mas muitas vezes ele é meio renegado pela mídia, a mídia meio que esquece que ele existe, falam só do Chicago Cubs, ninguém fala que o Chicago White Sox existe. O Chicago White Sox ficou 88 anos na fila, mais que o Boston Red Sox, mas ninguém fala disso, só falam da maldição dos Cubs, maldição dos Red Sox, ninguém fala da maldição do Chicago White Sox, tá? Então é um time meio perseguido pela mídia, é um time de uma região muito popular de Chicago, então é um time, por exemplo, tem uma torcida com menos poder aquisitivo, é um time que é muito vinculado aos bairros com maioria negra em Chicago, é o time do Barack Obama, se isso faz alguma diferença para você também, o Chicago White Sox nisso, é um time que não aparece muito na mídia, mas é um time muito bom hoje, jovem, então ele tende a ser bom por alguns anos. Tem gente que até acha que ele será campeão daqui 2-3 anos, então vale ficar de olho. Mas também, historicamente, é um time que oscila, tá? Mas é um time atualmente muito bom. Lado negativo, é um time que também não tem muita atenção na mídia, então não aparece tanto. O Chicago Cubs é um time que tem muito mais charme, por exemplo, que é um time perto. O estádio Chicago White Sox é um estádio bem blé, assim, um estádio que não tem muito charme, nada muito especial no estádio do Chicago White Sox, tá? Cleveland Indians é um time que atualmente é bom, mas ele não vai continuar sendo bom por muito tempo. Então, se você torcer pro Cleveland Indians, você até pode ver seu time brigar por título por algum tempinho, mas depois vai deixar. A tendência é que deixe de brigar. Tem uma torcida muito folclórica, assim, porque tem um torcedor, por exemplo, que fica lá tocando um bumbo todo jogo há mais de 40 anos, né? É uma torcida que nem tem frequentado tanto o estádio, né? Esqueça na pandemia, tá falando em geral. Mas é uma torcida que já teve momentos de ser com melhor média de público, que mais vai em jogos, tudo. O Tom Hanks é torcedor do Cleveland Indians, se você gosta do Tom Hanks, por exemplo, pode ser. É um fator. E é o time que está há mais tempo na fila, não ganha o título desde os anos 40, e já bateu na trave algumas vezes, em 97, em 2016. Então, se você gosta de time meio azarado ali, o Cleveland Indians é um time que se encaixaria, tá? Nessa ideia. O lado ruim, é um time que vai deixar de ser competitivo em médio prazo, e é um time que não vence, é um time que tradicionalmente não vence, mas é um time muito folclórico, muita gente tem simpatia pelo Cleveland Indians, até porque é um time, por exemplo, do filme Major League, ou Garra de Campeões do Brasil, que é uma comédia bem legal sobre beisebol e que retrata a temporada do Cleveland Indians. Ali o filme tem o Charlie Sheen, por exemplo, como um dos atores de mais destaque. Temos ainda o Kansas City Royals. Foi o primeiro time a ter um brasileiro campeão, né? Em 2015, tinha o Paulo Orlando, que foi campeão. Ele estava em campo no momento que o Kansas City Royals é campeão, né? Na última jogada do título. É um time que em 2015 era um time muito legal de ver jogar, então um time com muita velocidade, por exemplo, então um time empolgante, assim, jogadas muito emocionantes, que foi campeão. É o time que tem 2 títulos, 2015 e 85. Então, por exemplo, torcedores do Coxa, que gostam muito de 85 ali do ano, cabalístico de 85, Verona, Curitiba ali, tem o Kansas City Royals, que foi campeão em 85 também, né?
o Kansas City Royals é o time do Super-Homem, porque tem um episódio da série Smallville que o Clark Kent, ainda adolescente, morando no Kansas, né, ele aparece com uma camisa dos Royals, então ele tá torcedor do Kansas City Royals, também pode ser um fator ali para você torcer pro Kansas City Royals. E é um time que ali promove o beisebol de Kansas, que é uma região que ficou muito vinculada com as ligas negras, se isso é uma causa que te chama atenção, as ligas negras, que eu já fiz um vídeo sobre elas, né, o Kansas City Royals era um time, o Kansas City Monarchs era o time mais forte, o Kansas City Royals leva um pouco esse legado das ligas negras, tá? Então pode ser um fator também. O lado ruim é um time sem muito glamour, o time atual não é bom, tá? Então um time que não vai te tirar a perspectiva de ser competitivo por algum tempo. E se você torce pro Kansas City Chiefs por causa desse time atual do Patrick Mahomes, tudo, torcer pros Royals faz todo sentido. Tá? Detroit Tigers é um time muito tradicional, muito icônico ali, uniforme branco com um D gótico muito icônico, o boné também muito icônico, o boné que o personagem Magnum da série Magnum usava muito, porque o ator Tom Selleck é torcedor do Detroit Tigers, pode ser um fator ali para você torcer pro Detroit Tigers, tá? Era o time de infância do Magic Johnson, até o Magic Johnson virar Lakers e virar tudo Los Angeles, era o time de infância do Magic Johnson também, o Detroit Tigers, tá? Também pode, e o Alice Cooper era torcedor do Detroit Tigers também. Então pode ser alguns fatores para você escolher o time. É um time que já teve alguns dos grandes nomes da história do beisebol jogaram pelo Detroit Tigers, né? Então pode se escolher pela história. É um time que não tem tantos títulos assim, tá? Mas é um time com muita história. O lado negativo é que é um time que atualmente não é muito bom. Então vai demorar um pouco para o time ser competitivo. O Detroit Tigers também é assim. Se você gosta de carros, é a cidade do carro. Se você pode fazer alguma relação. Se você gosta do Detroit Red Wings ou do Detroit Pistons, pode ser uma relação também que você pode fazer com o Detroit Tigers. O Minnesota Twins é um time que rebate muito home run, então pontuações altas. Se você gosta aí de time que rebate muito home run, pontuação alta, o Minnesota Twins é um bom time para você torcer. É um time que hoje ele é competitivo, então ele vem sendo competitivo, então por alguns anos ele ainda tende a ser competitivo, então você pode ver seu time brigando em playoff e tudo, né? Então vai te dar uma motivação extra ali. Se você é torcedor dos Vikings, por exemplo, faz sentido, ou dos Timberwolves, faz sentido torcer pro Minnesota Twins. Mas o ruim é que é um time que não tem um glamour especial ali, né? É um time de Minneapolis ali, então é um time que não chama tanta atenção no geral, um time que costuma não arremessar muito bem, tradicionalmente não tem grandes arremessadores no Minnesota Twins, então se você gosta muito da arte de arremessar, faz mais sentido torcer pro Tampa Bay Rays ali, ou pros Dodgers, porque eu vou falar mais na frente, não pro Minnesota Twins. Tá? Vamos para a divisão oeste da Liga Americana. Houston Astros é um time muito talentoso, muito jovem, muito forte, foi campeão em 2017, então ali você torce para um time que está brigando por título. Além de tudo, é do Texas, você pode ter alguma relação com o Texas que pode te motivar a torcer pro Houston Astros. Lado negativo, e o nome do time tem alguma relação com a indústria, com a NASA, né, com a indústria aeroespacial, né, de Houston. Então, se for um tema que também você gosta, pode fazer sentido. O primeiro nome do time foi Houston Colt 45, né, em referência à pistola Colt calibre 45. E isso pode ser uma questão ali para você gostar ou não do time. Tá? Então, também tem essa questão. O lado ruim e o fato de ser do Texas também pode ser uma coisa que te cause algum apreço, mas pode também te causar alguma rejeição. Tá? Outra questão do Houston Astros, o time foi campeão em 2017, foi um time que depois comprovadamente trapaceou, né? Roubou os sinais dos adversários, tudo. Até já fiz um vídeo sobre isso aqui. Então, você pode ter uma rejeição, porque o time é bom, mas foi campeão trapaceando, tudo, que esses caras, tudo. Então, você pode não gostar do Houston Astros. Esse é o principal motivo de rejeição pro Houston Astros hoje. Tá? Los Angeles Angels é o segundo time de Los Angeles, então é um time que não tem muito glamour ali, né? Então é um time que não tem tanta atenção da mídia, sei lá o quê. Ele é um time, na verdade, de Anaheim. Ele chegou a chamar Anaheim Angels, que Anaheim é uma cidade na região metropolitana de Los Angeles, mas é razoavelmente afastada de Los Angeles, fica a uns 50 quilômetros de Los Angeles, e é uma região rica da região metropolitana de Los Angeles, né? O Orange County é uma região rica, então se de alguma forma você se identifica com isso, pode torcer pro Los Angeles Angels. Além de tudo, teve alguns filmes
times ali que tiveram os Angels como personagens ali, né, que mostraram os Angels, também pode ser uma questão. E o time fica perto da Disney. Então, se você vai visitar Los Angeles e pretende ir para a Disney em Los Angeles, está de pertinho do estádio a Disney é pertinho do estádio dos Angels, você pode eventualmente ver um jogo dos Angels, então vai te dar essa perspectiva de ver um jogo do time. Além de tudo, o Mike Trout, o melhor jogador do mundo no momento, ele joga no Los Angeles Angels. Isso aí também você pode torcer por ele, ou pelo Shohei Ohtani, jogador japonês ali que é rebatedor e arremessador, tudo, desde Babe Ruth ninguém fazia isso. Também é um motivo para torcer para os Angels. O lado ruim, tem muita gente que acha que a torcida dos Angels é uma torcida meio de almofadinha, porque é uma região mais rica, tudo. Tem um pouco de estereótipo, né, dessa coisa de provocação de torcida. Então tem esse estereótipo de torcedor dos Angels, em cima dos torcedores dos Angels. Tem gente que fala que não é um time verdadeiramente de Los Angeles, ele é um time de Anaheim, e ele diz que é de Los Angeles só para tentar ganhar uma forcinha ali, né. Tem isso também. E é um time que assim não tem um apelo extra muito especial ali. Oakland Athletics, você gosta de estatísticas, de times inteligentes, tática, tudo, time que consegue usar a inteligência para ganhar mesmo sem ter muitos recursos, tudo, o Oakland é como o Tampa Bay Rays, mas ele é até precursor nisso, né? O Oakland Athletics é o filme retratado no filme e no livro Moneyball. O dirigente do Oakland que aparece no filme e no livro, ele existe, ele ainda está lá no Oakland, então o Oakland ainda pratica aquilo ali, eles ainda ficam tentando sempre criar estratégias novas para montar times competitivos com pouco dinheiro, e muitas vezes eles conseguem, tá? Então é um time que tem muito apelo com esse torcedor ali, com quem gosta desse tipo de coisa. Além disso, é um time que tem pouco dinheiro e ganha, e é um time também de uma região mais operária, ali da região metropolitana de São Francisco. Então, enquanto São Francisco tem mais glamour, mais dinheiro, sei lá o quê, né? Oakland é mais o trabalhador, né? O cara que tem que ficar morando distante lá para ir atravessar a ponte, para ir trabalhar em São Francisco e voltar, tudo. Então tem uma coisa meio operária ali, torcedor do Oakland Athletics, que é também do Oakland Raiders, né? Que tinha no Oakland Raiders, agora Las Vegas Raiders. Então quem torce para os Raiders faz sentido também torcer para o Oakland Athletics, que tem um pouco isso. Eles usam menos uma figura menos bad boy ali, que é o menos metaleiro ali que o Oakland Raiders, mas eles também carregam muito isso, esse orgulho de ser Oakland, orgulho de ser de uma cidade mais operária. O lado ruim é que assim, é uma cidade que tem muito glamour. Se você for viajar, por exemplo, para São Francisco e quiser ver um jogo, para você ir para Oakland ver esse jogo vai te dar um trabalho, tá? Não é tão pertinho. Do lado do ginásio onde ficava o Golden State Warriors, né? Mas assim, não é tão pertinho, é um pouco mais difícil, tudo pode ser um empecilho ali. É um time que assim, ele é competitivo sem muito dinheiro, mas ganhar título mesmo ele não ganha faz tempo, não ganha desde 89. Então também isso é uma questão ali. Ele é competitivo, mas não ganha sempre, tá? Seattle Mariners é um time que nunca chegou nem na final, então isso pode ser uma questão aí que pode ser um problema para você. Agora, é um time de Seattle, então se você gosta do Seattle Seahawks, por exemplo, tem uma associação imediata ali, né? É um time que já teve a melhor campanha, tem a melhor campanha da história do beisebol e na era moderna do beisebol em 2001, e nem na final chegou porque acabou caindo no equivalente à semifinal, né? A final da Liga Americana. É um time muito próximo ao beisebol japonês, ao Japão, até porque a Nintendo já foi dona, então se você gosta de videogame, a Nintendo era dona do Seattle Mariners, hoje ela é uma acionista minoritária, mas ela era dona, e desde então o Seattle Mariners sempre teve muita relação com o Japão, sempre tem jogador japonês lá, e o Ichiro Suzuki, o maior jogador japonês da história, passou boa parte da carreira no Seattle Mariners, né? Agora é um time que não vence, tá? É um time que não vence, e vai demorar para vencer, viu? É um time que tem ciclos ali, mas ele tá numa parte de baixo ali, para até entrar num ciclo vitorioso vai demorar um pouco. Texas Rangers é um time do Texas, então isso também pode ser um fator positivo ou negativo, sei lá o que, né? É o time de Dallas, né? Da região metropolitana de Dallas. Então se você torce pro Dallas Cowboys, pode fazer sentido torcer pro Texas Rangers. Os dois estádios são vizinhos, inclusive, tá? Em Arlington. O Texas é um time que rebate muito bem, então pontuações altas também, é a história do time. Nunca foi campeão, foi 2 vezes vice-campeão, esteve muito perto de ser campeão em 2011, acabou perdendo o título ali, estando a um strike, a um arremesso do título, acabou perdendo, tomou a virada. E era um time muito bom no Texas Rangers. É um time que oscila entre momentos bons e ruins, mas ele consegue ter os momentos ruins não serem tão longos e nem tão baixos assim, não fica tão ruim. Então é um time que tem as oscilações são mais curtas assim, tá? Então não tá no momento competitivo, mas normalmente a história do Texas Rangers é que não vai demorar, a história recente do Texas Rangers é que não vai demorar muito para ser competitivo, mas nunca foi campeão, tá? Então isso pode ser uma questão também. E é o time que torce o George W. Bush, não sei,
que impacto isso pode ter, como isso pode fazer diferença para você. O George W. Bush chegou a ser dono do Texas Rangers, ele é figura frequente no estádio do time quando não tem pandemia. Tá? Liga Nacional agora, divisão leste da Liga Nacional, Atlanta Braves. O time mais antigo do beisebol, de 1876, fundado junto com o Chicago Cubs, o Atlanta Braves, na época era Boston Braves. O time atual é muito jovem, muito bom, então é um time que te dá a perspectiva de brigar por títulos ali por um bom tempo. É um time da Geórgia, se tiver algum apelo ali com Atlanta, com Geórgia, sei lá o que, é uma questão se você torcer para o Atlanta Falcons, né, Atlanta Hawks, pode fazer uma diferença ali, né? Pode ser um fator ali de torcer para o Atlanta Braves. E é um time com muita história, tá? É um time teve times históricos nos anos 90, por exemplo, também uma equipe que ganhou 14 anos seguidos a sua divisão, né? Um recorde das ligas americanas. Então, é um time que tem vários desses apelos ali. O lado ruim é que, no final das contas, é um time que tem poucos títulos. Só tem 3 títulos na história. Né? Um por cada cidade. Um por Boston, um por Milwaukee e um por Atlanta só. Apesar de ter times tão fortes assim, tem poucos títulos. Miami Marlins. Um time que, bom, é de Miami. Se você vai para Miami, você pode ver o jogo dos Marlins, né? Então pode ser um motivo de escolha. O time atual, ele é um time que está naquelas ondas de ficar bom e ruim, ele é um time que está ficando bom. Então a perspectiva é que nos próximos anos ele seja competitivo. Então você vai ter uns anos ali vendo seu time brigar por conquistas, tudo. É um time que chegou só 2 vezes na sua história nos playoffs e nas 2 vezes foi campeão. Então ele tem 100% de aproveitamento de playoffs. E este ano, em 2020, está disputando pela 3ª vez. Então tem um tabu aí em jogo, né? Se de repente consegue o 3º título em 3 participações de playoffs na história do Miami Marlins. Além disso, é um time muito jovem, é um time muito ligado ao beisebol latino-americano, mas principalmente com Cuba, né? Com os cubanos. O estádio fica em Little Havana, que é o bairro cubano de Miami. Mas, claro, os cubanos que saíram de Cuba quando teve a Revolução Cubana lá com Fidel Castro. Agora o time não tem torcida, o time tem muito pouca torcida, a torcida vai muito pouco no estádio, isso pode ser uma questão. O estádio tem aquele coisa, agora até melhorou, eles até fizeram uma reforma, mas tinha aquela coisa meio design, meio Miami ali, né, meio multicolorido, tinha alguma rejeição em relação a isso, mas até deu uma melhorada, agora deram ficou um pouquinho mais discreto o estádio do Miami Marlins, mas é um time que em geral não é muito competitivo, agora tá ficando. Tá? E não tem torcida, isso também acho que isso mais chama atenção, a torcida do time do Miami Marlins. New York Mets é o segundo time de Nova York, então é o time com menos glamour de Nova York. Então se você gosta de Nova York e pretende ir pra lá, mas esse negócio de Yankees é muito arrogante, sei lá, não, para torcer por Mets. Né? Os Mets em geral se alinham muito com, não existe não é obrigação isso, tá? Mas existe uma relação cultural ali, que muitas vezes se identifica o torcedor dos Mets, é o torcedor do Brooklyn Nets e o torcedor do New York Jets da NFL, né? Então é um time meio alternativo de Nova York, é o time do bairro do Queens, então é um time que pega uma torcida mais nesses bairros cheios de imigrantes, mais periferia. Tá? E é um time muito azarado, é um time que assim, tem dinheiro, tem tradição, já teve times espetaculares, mas ao mesmo tempo é um time que já foi campeão também, mas é um time que às vezes tem coisas que só acontecem com os Mets. Então é um time que, por exemplo, às vezes monta um time espetacular e todo mundo machuca na temporada e o time fica horrível porque os bons jogadores estão todos machucados ao mesmo tempo. Tá? Tem umas coisas assim que acontecem com os Mets, tá? Então isso é um fator ali que tem que se considerar. Se você gosta disso, você se identifica com isso, faz sentido. É o time que tem menos torcida em Nova York, né? O New York Yankees é o time que tem mais atenção na mídia, os Mets tem muito essa coisa, ninguém olha pra gente, tudo, só querem saber do Yankees, tudo. Então tem também esse fator. Agora, um time que não ganha toda hora, né? Só tem 2 títulos na história, em 69 e em 86, chegou até a final em 2015, mas perdeu. Então, também, assim, é um time que muitas vezes briga para classificar, mas normalmente fica naquela zona entre quem briga para classificar e quem não e consegue as últimas vagas, que classifica ou não classifica ali, né? É um time que oscila muito. Até porque dá muito azar. Tá? Philadelphia Phillies é um time que tá tentando ficar bom, não tá conseguindo muito, mas tá tentando ficar bom. Então se você torcer pros Phillies, você até tem uma esperança de começar a brigar por classificação em algum tempo, mas tá tendo um pouco de dificuldade nisso. É um time com muita história, muito antigo, muita tradição. O técnico que treinou mais vezes, o Connie Mack, o técnico que treinou mais vezes um time na história dos esportes americanos era do Philadelphia Phillies. E
O Philadelphia Phillies foi campeão em 2008, mas depois teve um período muito ruim, tá tentando sair um pouco disso. Se você torce para os Eagles, para os Flyers ou para os 76ers, faz sentido torcer para os Phillies. Tá? É um time tido como muito simpático, tem o melhor mascote dos esportes americanos, o Philly Fanatic, que é um mascote muito divertido, que é um ser que nem, parece um tamanduá, uma mistura de tamanduá com ET, né? É um mascote muito divertido, muito carismático, então você pode torcer para o Philadelphia Phillies também por causa do seu mascote. É um bom motivo, sem brincadeira, não tô querendo ser irônico não, tá? O motivo ruim é assim, é um time que tem dificuldade de ser competitivo, né? Ele foi competitivo na virada da década de 2000 para 2010, mas depois disso tem sofrido um pouco. É um time que não ganha tanto assim, só tem 2 títulos na história também. É o time que mais perdeu jogos na história dos esportes americanos, mais perdeu partidas, mas isso também muito por causa dos times lá da primeira metade do século XX. O Washington Nationals é o time da capital, se você tem alguma identificação com Washington, é o time que tem o brasileiro hoje, o Ian Gomes, que inclusive foi o segundo brasileiro a ser campeão no ano passado, em 2019, o Washington Nationals foi campeão, o Ian Gomes brasileiro, inclusive ele pega a bolinha do título, né? A última jogada termina na mão dele, inclusive ele guardou a bolinha para ele, tudo esperto, guardou a bolinha para ele. Então, se você também quiser torcer por causa do brasileiro, assim, o Ian Gomes ainda tá lá, tudo, o Washington Nationals pode torcer por causa disso. Ele começou como Montreal Expos, né? Foi fundado em Montreal e se mudou para Washington em 2005. Foi um time muito ruim por muito tempo, mas depois começou a ficar bom, e no ano passado, quando ninguém jamais esperava, achava que o time ia começar a cair, foi campeão. De uma forma bastante espetacular, bastante improvável também. Tá? É um time que não tem tanto glamour, mas está querendo construir a sua história ali em torno de Washington. Se você torce para os outros times de Washington, também pode fazer sentido torcer para o Washington Nationals. Divisão central da Liga Nacional, Cincinnati Reds. É um time muito tradicional, teve um dos melhores times da história lá nos anos 70, mas hoje é um time que oscila muito. Tá? É o time do George Clooney. Se você gosta do George Clooney, eu torço para o Cincinnati Reds. Tá? É um time que oscila bastante, mas está num momento bom, está num momento de crescimento ali que tende a ter uns anos competitivos. Chicago Cubs. É o time mais glamouroso de Chicago, ficou 108 anos sem título e a torcida continua lá frequentando. É uma torcida tida como muito simpática, né? Mesmo assim, que cobra o time e tudo, mas ao mesmo tempo é uma torcida muito compreensiva. Ela gosta muito do esporte, além de tudo, estar no estádio é uma coisa muito legal. O Wrigley Field estádio é o segundo estádio mais antigo, foi inaugurado em 1914. Né? Então é um time que tem um ambiente muito familiar em torno do Chicago Cubs, mas é o time mais rico de Chicago, é o time que tem mais torcida em Chicago também. Algumas das principais estrelas do meio artístico, por exemplo, ligadas a Chicago, como o Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, como o Bill Murray, como o James Belushi, são torcedores do Chicago Cubs. Tá? Milwaukee Brewers, time de Milwaukee. Se você gosta de cerveja, faz sentido torcer para o Milwaukee Brewers. Né? E se você torce para o Green Bay Packers, também faz sentido torcer para o Milwaukee Brewers, porque são os dois times do Wisconsin, em geral, as torcidas se alinham, assim, as pessoas torcem para os dois times. Né? O Milwaukee Brewers é uma torcida que até acho que ela merecia mais crédito do que ela tem, uma torcida que é até bastante presente no estádio, nem sempre é reconhecida por isso. Agora é um time que não costuma ser campeão, nunca foi campeão e não costuma brigar por títulos. Ele tá num momento bom, tá brigando, briga para classificar, tá no playoff esse ano, tudo, mas não costuma ser o normal do Milwaukee Brewers, tá? Então não acho que você vai estar torcendo pro time que vai chegar a brigar por títulos toda hora. Pittsburgh Pirates é um time muito tradicional também, mas faz muito tempo que não consegue montar um time campeão, tá? Mas já teve alguns times espetaculares, já foi campeão também algumas vezes. Tem um título icônico em 1960 com home run na última entrada do jogo 7 em cima do New York Yankees. O Pittsburgh Pirates inspirou o nome do Pittsburgh Steelers, né? O primeiro nome do Pittsburgh Steelers era Pittsburgh Pirates, depois que eles mudaram. Então, se você torce por Steelers na NFL ou por Penguins na NHL, faz sentido fazer essa aliança entre os times de Pittsburgh, né? As cores são as mesmas, né? Que são as cores da cidade, preto e amarelo. Agora, os Pirates não vivem um bom momento, então vai demorar um pouco para você ver seu time brigar por títulos. St. Louis Cardinals é um time muito icônico também, é um time que segundo maior campeão, a torcida que é considerada a torcida que mais entende de beisebol, a torcida que respeita muito o jogo, aplaude o adversário quando mostrou um grande respeito ao jogo, jogou muito bem, reconhece a superioridade do adversário. É um time muito bem organizado, talvez seja a cidade mais fanática para o beisebol dos Estados Unidos, e por isso um time de uma cidade pequena consegue ser tão competitivo. É um time que faz tudo direitinho ali. O lado negativo é que muita gente acha que o time ficou meio arrogante por causa disso, que a torcida se acha um pouco demais, eles acham que são melhores que os outros, por se acharem mais respeito ao jogo. Divisão Oeste da Liga Nacional.
Começamos com o Los Angeles Dodgers, que é um dos times mais tradicionais, de mais torcida, é o primeiro time a permitir um jogador negro na Major League Baseball, o primeiro a contratar um jogador japonês, o primeiro a contratar um jogador sul-coreano. Então é um time que a equipe foi pioneira em algumas áreas. Tá? O Los Angeles Dodgers é um time muito bom, tem muito dinheiro, mas é muito formador de jogador também, então se você gosta de categoria de base, tudo, forma muito. Aliás, St. Louis Cardinals também é muito formador de base, tá? Se você gosta de categoria de base, St. Louis Cardinals é um time. O Dodgers também trabalha muito bem a base, é um time favorito a ser campeão aí por algum tempo, então se você torcer pro seu time, pro Dodgers, você vai ver seu time brigando por títulos, tá? E é um time de Los Angeles, é o time de mais torcida de Los Angeles, tudo. O lado negativo é que tem gente que odeia Los Angeles, gente que odeia o Lakers, odeia Los Angeles. Se você odeia o Lakers, faz sentido odiar o Dodgers, né? Se você gosta dos Lakers, faz sentido gostar dos Dodgers, até porque o Magic Johnson é um dos sócios, um dos acionistas do Los Angeles Dodgers, tá? Arizona Diamondbacks é um time muito novo, foi um time que demorou menos tempo para ser campeão, ele demorou só 3 anos para ser campeão, desde que foi, a partir do momento que foi fundado até 2001, tá? É um time do Arizona, não sei se isso de alguma forma faz alguma diferença ali. O Alice Cooper, que eu falei que era torcedor do Detroit Tigers, ele se mudou para Arizona, hoje ele é um torcedor símbolo do Arizona Diamondbacks, ele torce para os dois, tá? E é um time que oscila muito, tá? É um time que oscila bastante, o time tem uma piscina no estádio, mas é um time que oscila bastante, achava-se que estava no momento bom, mas está no momento ruim, teve uma temporada ruim, vamos ver no longo prazo como dá. Colorado Rockies é o time de Denver, é o time que não tem uma torcida geral tão presente assim, mas a melhor média de público da história em uma temporada é do Colorado Rockies na sua temporada de estreia, então pode ser um fator ali, tá? É um time que tem um estádio em que se rebate muito home run, porque tem ar rarefeito, então o bolinha viaja muito quando tem rebatida, então tem muito home run, tem muitas corridas nos jogos do Colorado Rockies, é um time que rebate muito bem, por exemplo, se você gostar, isso pode ser um apelo. São Francisco Giants, é o time de São Francisco, grande rival dos Dodgers, então se você tem essa coisa da rivalidade ali, você não gosta de São Francisco, não gosta de Los Angeles, faz sentido. Torce pro Golden State Warriors, torce pro São Francisco 49ers, faz sentido torcer pro São Francisco Giants, que foi 3 vezes campeão ali em 2010, 12 e 14. Não está num momento muito competitivo, está reestruturando o time, mas é um time em geral que assim, é um time muito simpático, a torcida é muito fanática, vai muito ao estádio, o estádio é espetacular também, então é um time que tem esse apelo. E para terminar, San Diego Padres é um time meio azarão, que nunca vence nada, mas está num momento ótimo, montou um time jovem muito bom, então tem alguns anos ali que vai estar brigando por título, é uma chance de você torcer para um time e dizer que viu o time sair da fila, nunca foi campeão, mas tem nos próximos anos a chance de conquistar o primeiro título da sua história, porque o time atual é muito bom, é um time muito divertido de ver jogar, pode ser uma chance.